15 de abril. Jogando à custa de Jesus. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26, versículos 67 e 68. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? Lucas 22, versículos 63 e 64. Para termos uma imagem completa do que aconteceu na sala de Caifás, naquela noite em que os líderes religiosos estavam cuspindo em Jesus e golpeando-o no rosto com os punhos, precisamos juntar todos os pedaços dessa imagem a partir dos evangelhos de Mateus e Lucas. Lucas 22, versículo 63 diz: Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas. Quero que você observe particularmente a palavra zombavam neste versículo. Ela provém da palavra grega empaidzo, que significava jogar um jogo. Era frequentemente usada para jogar um jogo com crianças ou para divertir uma multidão, representando alguém de maneira boba e exagerada. Por exemplo, essa palavra poderia ser usada em um jogo de charadas quando alguém pretende retratar comicamente alguém ou mesmo se diverte à custa de alguém. Isso nos dá uma parte importante da história que Mateus não incluiu em seu relato no Evangelho. Mesmo antes de ter de suportar as cuspidas e o cruel espancamento dos escribas e anciãos naquela noite, Jesus foi também fortemente espancado pelos homens que o detinham. Isso não se refere aos escribas e aos anciãos, mas à guarda do templo e aos guardas que vigiavam Jesus antes de Caifás interrogá-lo. Além de tudo mais que estava acontecendo naquela noite, aqueles guardas decidiram também tirar vantagem do momento. A Bíblia não nos diz como esses homens imitaram e personificaram Jesus naquela noite, mas o uso da palavra grega empaidizo nos faz saber indubitavelmente que eles transformaram alguns minutos daquela noite de pesadelo em um palco de comédia à custa de Jesus. Eles encenaram um grande espetáculo, exagerando enquanto quase certamente fingiam ser Jesus e o povo a quem ele ministrava. Talvez impusessem as mãos como se estivessem curando os enfermos, ou se deitassem no chão e tremessem como se estivessem sendo libertos de demônios, ou cambaleassem como se tivessem sido cegos, mas de repente agora conseguissem ver. O que quer que esses guardas tenham feito para zombar de Jesus foi um jogo de charadas para imitá-lo e se divertirem à custa dele. Lucas nos diz que, quando terminaram de fazer de Jesus um esporte, aqueles guardas davam-lhe pancadas. A frase dar pancadas provém da palavra dero, frequentemente usada para se referir à prática severa e bárbara de espancar um escravo. Essa palavra é tão terrível que é também frequentemente traduzida como esfolar, como em esfolar a carne de um animal ou ser humano. O uso dessa palavra nos diz que, antes de os escribas e os anciãos colocarem as mãos em Jesus, os guardas já o haviam feito passar por uma terrível provação. Imediatamente após os guardas terminarem de propor suas charadas e espancarem Jesus brutalmente, os escribas e os anciãos começaram a cuspir em seu rosto e golpeá-lo na cabeça com os punhos. Ver 14 de abril. Mas os anciãos não pararam por aí. Eles vendaram Jesus e começaram a golpeá-lo na cabeça novamente, aumentando a humilhação dele. Isso representou o terceiro espancamento de Jesus. Apenas lendo o relato de Lucas, poderíamos concluir que esse terceiro espancamento foi feito pelos guardas. Entretanto, quando comparamos e ligamos o relato de Lucas ao de Mateus,
fica claro que nesse momento Jesus já havia sido transferido para as mãos de Caifás e seus escribas e anciãos. O que lemos a seguir em Lucas 22, versículo 64, ocorreu após esses líderes religiosos já haverem cuspido e batido nele. Mateus 26, versículo 67. Lucas 22, versículo 64 diz: vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? A palavra vendar provém da palavra grega perikalupto, que significa enrolar um véu ou uma veste sobre alguém, escondendo os seus olhos para que não possa ver. Não sabemos de onde surgiu a venda. Poderia ter sido um pedaço da própria roupa de Jesus ou uma vestimenta emprestada de um dos escribas e anciãos. Porém, quando terminaram de enrolar a cabeça de Jesus naquele pano, ele estava completamente cegado para não ver o que estava acontecendo ao seu redor. Assim como os guardas brincaram de charadas à custa de Jesus, agora Caifás, com os escribas e os anciãos, brincavam de cabra cega à sua custa. Após vendarem Jesus, davam-lhe pancadas. Essa expressão provém da palavra grega paio, que descreve uma pancada que arde. Uma tradução mais precisa poderia ser o esbofeteavam. Essa é a razão para a palavra grega paio ser usada, pois se referia a um tapa que causava uma ardência terrível. Após esbofetearem Jesus, os escribas e os anciãos o atormentaram, dizendo: profetiza-nos, quem é que te bateu? Aqui vemos que esses assim chamados líderes religiosos ficaram tão extasiados com seu comportamento doentio que passaram a apreciar sadicamente a dor que estavam fazendo Jesus passar. Eles o esbofeteavam repetidamente, dizendo: vamos lá, profeta, se você é tão bom em profetizar e conhecer as coisas de maneira sobrenatural, conte-nos qual de nós acaba de lhe dar uma bofetada. Por fim, Lucas 22, versículo 65 nos diz: e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. A palavra blasfêmia provém da palavra grega blasfêmio, que significa difamar, acusar, falar contra, falar palavras depreciativas com o objetivo de ferir ou prejudicar a reputação de alguém. Também significa linguagem profana, suja e impura. Quando Lucas diz que eles diziam blasfemando, está falando de Caifás e seus escribas e anciãos. Quando aqueles líderes religiosos se revelaram, toda a sujeira que estava escondida dentro deles veio à tona. Era como se um monstro tivesse sido libertado e eles não conseguiam fazê-lo voltar à sua jaula. Anteriormente, Jesus havia dito àqueles líderes religiosos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, versículo 27. No fim, a morte e a impureza que havia em suas almas vieram à tona com fúria, enquanto eles gritavam e berravam com Jesus, usando uma linguagem profana, suja e impura. Estou certo de que se o povo de Israel tivesse autorização para espreitar aquela sala naquela noite, teria ficado horrorizado ao ver seus líderes supostamente piedosos esbofeteando Jesus, cuspindo nele, esbofeteando-o novamente e depois gritando-lhe maldições. Ali estavam aqueles líderes, todos vestidos com suas roupas religiosas, mas em seu interior tão podres que não conseguiam mais esconder sua verdadeira natureza. Então, permita-me fazer-lhe duas perguntas. Você está de fato comprometido com o seu relacionamento com Jesus Cristo,
Ou está como aqueles que o prenderam naquela noite, simplesmente jogando com eles? Quando outras pessoas começam a brincar com a sua mente e as suas emoções, você consegue seguir o exemplo de Jesus, mantendo sua paz e amando-as, a despeito da tortura a que estão submetendo-o? Vamos nos comprometer de hoje em diante a nunca sermos como os líderes religiosos iníquos desta história. Quão terrível é ter uma maravilhosa aparência exterior, mas ser tão feio interiormente. Para evitar esse cenário em nossa própria vida, precisamos assumir o compromisso de ser sérios em nosso relacionamento com Jesus e nos recusarmos absolutamente a jogar com Deus. E se algum dia você se encontrar em uma situação semelhante à enfrentada por Jesus, em outras palavras, se as pessoas estiverem abusando emocionalmente de você ou se aproveitando de você, clame a Deus para fortalecê-lo. Ele lhe dará a sabedoria necessária para saber quando você deverá falar, quando deverá ficar calado e exatamente quais serão os passos que você deverá seguir. Quando você se encontrar nesse tipo de situação difícil, certifique-se de guardar a sua boca e permitir que o Espírito Santo controle as suas emoções, para você poder demonstrar o amor de Deus àqueles que o diabo está tentando usar contra você. Jesus é o exemplo perfeito de como nós precisamos nos comportar em todas as situações. Embora tenha sido blasfemado, injuriado e amaldiçoado, ele nunca revidou ou se permitiu ser arrastado a uma guerra verbal. Por isso, Pedro nos exortou a seguirmos os passos de Jesus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2, versículo 21 e 22. Hoje você pode tomar a decisão de atingir um nível mais elevado em seu compromisso com Jesus Cristo. Você pode se recusar a jogar jogos com Deus ou continuar se enganando por mais tempo quanto à sua própria condição espiritual. A verdade sobre o que está em você acabará aflorando de qualquer maneira. Então, olhe com honestidade para a sua alma agora, para se certificar de não haver falhas ocultas que mais tarde virão à tona. Por que você não abre o seu coração neste momento e deixa o Espírito Santo fazer brilhar a sua gloriosa luz nas fendas de sua alma? Permita que ele revele as áreas de sua vida nas quais você precisa começar a trabalhar. Repita esta oração comigo. Senhor, nunca quero jogar jogos contigo. Estou te pedindo agora que me perdoes por qualquer momento em que eu menti a ti e a mim mesmo, enganando-me, levando-me a acreditar que tudo estava bem em minha vida quando, de fato, eu não estava bem em meu interior. Faze brilhar a tua luz até o fundo de minha alma, para me mostrar qualquer área da minha vida que precise de atenção imediata. E, Senhor, eu também peço que tu me dês um forte desejo de ler inteiramente os 4 evangelhos para poder conhecer melhor a vida de Jesus e saber como posso ser mais semelhante a ele. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Declaro por fé que Deus me dá a sabedoria para saber como responder quando estou em uma situação difícil. Sei quando devo falar, quando devo calar e exatamente que passos devo dar. Quando me encontro em uma situação difícil, não cedo às minhas emoções. Em vez disso, guardo minha boca e deixo o Espírito controlar as minhas emoções, para que eu possa demonstrar o amor de Deus até mesmo por aqueles que o diabo está tentando usar contra mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora reflita nestas questões.
há áreas de sua vida em que você está jogando jogos com Deus e se enganando quanto à sua própria condição espiritual? Não é tempo de você se tornar honesto com Deus e com você mesmo acerca dessas áreas problemáticas? Você já vivenciou momentos em que o monstro que há em sua carne, com o qual você ainda não lidou, arrastou-se até chegar à tona, fazendo você se comportar de uma maneira chocante até mesmo para você? Uma vez que a leitura dos evangelhos é a melhor maneira de aprender como se tornar mais semelhante a Jesus, você pensa ser uma boa ideia ler cuidadosamente todos os 4 evangelhos do início ao fim? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.